Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Rose Larner. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre abuso sexual, canibalismo, abuso de drogas. Sim, vai ficar pesado o conteúdo, adulto, ok? Sexualmente explícito, inclusive. Rose Larner, apelidada de Rosie, nasceu em 1975 no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ela tinha 2 irmãos e os pais dela se divorciaram quando ela ainda era bem novinha. A Rose era do tipo que não parava de falar. A mãe dela dizia isso pra todo mundo. Se você deixar, a Rose vai ficar falando por horas. Ela era hiperativa, ela foi diagnosticada, inclusive, com hiperatividade. Ela fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, ela detestava o tédio. Ela não gostava de silêncio, ela precisava estar sempre ocupada. Pede pra ela fazer uma coisa, ela é a primeira a fazer, ela se levanta pra fazer naquele momento. Ela era esse tipo de pessoa. Na adolescência, ela foi colocada em uma instituição psiquiátrica por algumas semanas, por causa da hiperatividade e insônia também. Mas mais porque a mãe estava muito preocupada com ela, nem o médico disse que ela precisava passar um tempo numa instituição, mas a mãe ficou bem preocupada com ela e colocou por um tempinho. No início, ela não gostou, mas quando ela foi liberada, ela acabou querendo ficar, a Rosie. Queria ficar mais tempo na instituição. Mesmo assim, ela foi obrigada a sair, ela teve que ser chutada pra fora da instituição psiquiátrica. Foi aí que ela começou a demonstrar problemas de verdade, problemas reais. Muitos diziam que ela estava se rebelando porque ela queria voltar pro hospital. Ela levava bebidas alcoólicas pro colégio, ela roubava coisas pequenas em lojas, pra chamar a atenção que ela queria voltar pro hospital psiquiátrico. O pessoal logo percebeu, logo falou com ela. Passou, esse momento passou. Um dia, a Rose estava em um parque com uma amiga. Muita gente conta essa história. Eu não sei exatamente qual é o motivo de precisar contar essa história pro resto do caso criminal fazer sentido, mas todo mundo conta essa história. Então eu vou contar aqui também. Um dia, a Rose estava em um parque com uma amiga chamada Bailey, quando um rapaz apareceu e começou a flertar com elas. A Bailey percebeu que o cara estava bem mais interessado na Rose, querendo conhecer melhor a Rose, então ela foi caminhando pra casa e deixou os dois lá, sozinhos, conversando. Mais tarde naquela mesma noite, a Rose chegou na casa dessa amiga, assustada, chorando, pedindo por socorro. E a amiga, claro, amparou, deixou ela entrar. E ela contou que aquele homem a estuprou no parque. As duas foram até a polícia, o homem foi encontrado, foi preso, foi considerado culpado e só passou um mês na prisão. Aos 16 anos de idade, a Rose estava intensamente traumatizada, ela chorava quase todos os dias e ela provavelmente também ficou bem decepcionada quando soube que o cara só passou um mês na prisão. Ela desistiu de estudar durante alguns meses, mas conseguiu se formar no ensino médio depois que tudo se acalmou um pouco mais. No verão de 92, aos 17 anos de idade, a Rose começou a sair com um amigo chamado William Brown. Eles se conheciam desde muito novos, mas só agora sim eles estavam realmente se dando bem a ponto de sair juntos pra fazer coisas de adolescente durante o verão. William Brown também era conhecido como Billy. Os dois adoravam ir a pequenos shows juntos e foi assim que o Billy apresentou a Rosie a um rapper local chamado John Ortiz Cajol. A Rosie gostou muito do John. Os dois começaram a namorar. Ele era mais velho, ele tinha dinheiro, sabe? Independente, ele paga por tudo, ela fica super impressionada com isso. Ela se apaixonou por ele. Em outubro de 92, o John foi morar com ela na casa da mãe da Rose. Ela precisou insistir muito pra mãe permitir, principalmente porque, né, ela tinha acabado de completar 18 anos, o cara já tinha mais de 20, os pais achavam essa dinâmica meio problemática, mas queriam dar pra ela um pouco dessa independência, pra ela se sentir um pouco mais adulta, tomar as próprias decisões, aprender com os próprios erros. Então, permitiram assim, ok, ele pode usar o seu quarto, usar o banheiro, etc. Ele pode morar com a gente. Até que um dia, durante uma faxina, a mãe da Rose encontrou armas e bolos de dinheiro no quarto dela. Não estava escondido, eles simplesmente deixaram lá dentro várias armas e vários maços de dinheiro. Ela ficou muito assustada, obviamente. Ela questionou os dois e o John disse, sem rodeios, ele simplesmente olhou pra ela e disse que traficava drogas e que era assim que ele ganhava a vida. Então,
Ele foi chutado pra fora de casa, tá guardando armas e drogas na minha casa sem eu saber. Claro que não. Então ela expulsou ele, falou: leva suas drogas, leva suas coisas. Não importa o que você faz, quando você faça fora da minha casa. Mas a Rose, é claro, ela ficou muito triste. O John acabou terminando com ela de um jeito péssimo. Ele simplesmente parou de falar com ela. Ele não disse pra ela com todas as palavras: acabou, vamos terminar. Sua mãe me odeia e eu estou ofendido porque ela me chutou pra fora de casa. Então, acabou. Não. Ele simplesmente foi embora com todas as suas coisas naquele dia e não falou mais com a Rose. E ela ainda o amava, ela estava obcecada por aquele cara. Então, quanto mais ele a ignorava, mais ela tentava chamar a atenção dele. Houve uma festa. Não sei que festa era, mas houve uma festa e a Rose sabia que o John estaria lá. E o Billy, o amigo dela, também estaria naquela festa. Então ela foi até o estacionamento e bateu contra o carro do John. De propósito mesmo. Ela só foi lá, acelerou o carro e pá, no carro dele. Ele viu tudo, ele viu o estrago, os dois discutiram. E uma coisa que muita gente ouviu o John dizer pra ela foi: me deixe em paz, ou eu vou te matar. Mesmo assim, mesmo com essa ameaça alta e clara, ela continuava perseguindo ele. E eu acho até que agora não era nem mais por estar apaixonada por ele, era mais por teimosia mesmo. Você vai me matar? Eu quero ver. Eu quero ver. Outra coisa que eu devo mencionar é que, assim como a Rose, o Billy também era meio obcecado com o John, tinha muito respeito por ele, tratava ele meio que como um irmão mais velho, como o homem que ele queria ser um dia, sabe? Bom, algumas semanas se passaram desde o acidente de carro, que na verdade não foi um acidente, foi de propósito, né? A Rose se acalmou, ela arranjou um novo emprego, ela estava seguindo em frente, tava tudo bem. Na noite do dia 6 de dezembro de 93, ela chegou em casa do trabalho, ela trocou de roupa e os irmãos a ouviram discutindo com alguém no telefone. Eles não sabiam quem era, mas ela terminou a ligação dizendo: eu tô saindo, te amo. Com quem que ela tava falando? Não sabemos. Rose saiu de casa a 1h da manhã. Ela caminhou na neve até o mercadinho 24 horas no qual a mãe dela trabalhava, no turno da noite, e disse que só queria dar oi pra ela. Então ela chegou assim a 1 da manhã no lugar onde a mãe trabalhava e dizia: oi? Nevando, tipo, muito frio. Ela caminhou até lá. A mãe achou aquilo muito estranho, perguntou por que ela não tava de carro, por que ela passou lá no meio da noite, e ela falou que tava caminhando e resolveu dar oi pra mãe. Ok, as duas se despediram e ela seguiu com o seu caminho. Aparentemente ela parecia estar indo pra algum outro lugar, não voltou pra casa. No dia seguinte, a mãe dela chegou em casa e percebeu que a Rose não estava em casa. Ela logo entrou em pânico, ela decidiu chamar a polícia, ela sentia que tinha alguma coisa de errado. Mas os policiais, é claro, eles pediram pra ela esperar mais tempo. Fazia menos de 8 horas que ela tinha visto a filha, sabe? Dá um tempo pra menina, ver se ela vai voltar. E ela esperou. Mas a Rose não apareceu, ela não estava com nenhum dos seus amigos, com nenhum familiar. Rose Larner já estava morta naquele dia. No final do dia, o Billy, amigo da Rose, chegou em casa e a mãe dele disse: a mãe da Rose tá preocupada, liga pra ela, fala se você viu a Rose recentemente, ninguém sabe onde ela tá, etc. Então, ele ligou pra mãe da Rose e ele disse que não havia um certo tempo, que não sabia onde ela estava. Dias se passaram, ela não apareceu. A polícia eventualmente foi obrigada a procurar pela Rose, até porque não só a mãe, mas vários amigos estavam reclamando. Ela jamais desapareceria desse jeito, que ela jamais ficaria tanto tempo sem telefonar pra alguém. Como eu disse, ela era muito comunicativa, ela tava sempre falando com as pessoas, ela tava passando na rua e ela lembrava: meu Deus, fulano trabalha aqui, vou entrar. Não era só com a mãe dela que ela fazia isso, era com quase todo mundo. Então, era muito estranho ela desaparecer desse jeito. Meses se passaram, nenhuma pista foi encontrada. O caso foi ficando cada vez mais conhecido na cidade e a polícia começou a receber até trotes de pessoas que ligavam, diziam coisas absurdas, diziam que ela tava num lago, diziam que ela tava, sei lá, em outro país, que viram ela no shopping, várias coisas assim. Todo tipo de fofoca estava se espalhando. Mas algo que vários desses boatos tinham em comum eram os nomes John Cahoe e Billy Brown. Todo mundo sabia que a Rose era a ex do John e era muito amiga do Billy Brown, e o Billy Brown sempre andava com o John, né? Então a polícia decidiu questionar o Billy primeiro. Eu não sei se eles questionaram o John nesse início do caso, eu acho que não, porque eu não encontrei nada sobre isso. O Billy negou
tudo. Ele ficou enrolando um pouco na conversa e, de acordo com os policiais, dava pra ver que ele tava bem nervoso em ser questionado. Mas, né, um cara de 18 anos podia simplesmente estar pensando: meu Deus, eu vou ser preso, eu acabei de fazer 18 anos, já vão me prender. Então a polícia achou que era só isso mesmo, que era um cara nervoso. Ele foi liberado, não tinha nenhuma evidência contra ele. Anos depois, ok? Anos depois, em abril de 96, Billy chegou na delegacia e disse que estava pronto para dar o seu depoimento de verdade, agora. Ele disse que na noite na qual a Rose desapareceu, ele usou muitas drogas. Ele disse que a Rose o visitou naquela madrugada e pediu para ele chamar o John para conversar. E aí ele disse pro John que eles estavam querendo usar umas drogas e, entendeu? Vamos lá, aparece aí, vamos fazer uma festa nós três aqui. Então o John apareceu. Billy e Rose entraram no carro do John e foram dar um passeio. No meio do caminho, eles estacionaram em algum lugar e os três fizeram sexo no carro. E aí depois disso eles foram ao mercado. O John entrou, o Billy e a Rose ficaram no estacionamento. Quando ele voltou, eles foram pra casa dele, pra casa do John. O que o John comprou no mercado naquela noite? Você deve estar se perguntando, né? Será que ele comprou álcool pra eles beberem? Será que ele comprou um lanchinho? Alguma coisa pra festa? Cigarro? Alguma coisa assim? Não. Ele comprou uma faca de filé, aquelas facas que são bem fininhas e bem lisinhas, um machado, sacos de lixo e fluido pra isqueiro. Ele estava planejando alguma coisa. Bom, na casa do John, eles beberam um pouco. Fizeram mais sexo, o Billy ficou de fora dessa vez. Mas depois, os três tomaram banho juntos. Já tinham usado algumas drogas, eles já estavam bêbados, então os três estavam ali, entendeu? Se divertindo. Mas depois disso, o John saiu do banheiro, o Billy estava se secando e a Rose estava penteando o cabelo na frente do espelho, quando o John voltou com um fio elétrico. Ele veio por trás dela, ele colocou o fio na garganta dela e ela achou que seria mais uma brincadeirinha sexy, um masoquismo, uma coisa ali que ia acontecer. Mas não, ele começou a estrangulá-la de verdade. O Billy ficou muito assustado depois que ele percebeu que aquilo era real, que ele ia matá-la de verdade, e ele perguntou: por que você está fazendo isso? E o John respondeu: a vadia tem que desaparecer. O Billy não o impediu, ele só ficou lá olhando, assustado. E quando a Rose estava morta de verdade, o John a jogou na banheira, onde cortou o seu pescoço com aquela faca nova que ele comprou. E deixou ela na banheira pra sangrar. Acredita-se que ele fez isso pra ter certeza de que ela morreria. Sem a certeza de que ela realmente tinha morrido estrangulada, ele cortou o pescoço dela e deixou ela na banheira. Mas aí ele tirou o Billy do banheiro, o Billy tava em choque. Ele tirou o Billy do banheiro e deu cocaína pra ele. O cara já tá drogado, já tá bêbado, já tá em choque, então eu vou dar cocaína pra ele. O Billy disse, isso tudo é o depoimento dele, ok, mas o Billy disse que ficou muito assustado, que já tava começando a achar que se ele não cooperasse, o John o mataria também. Ele fez tudo que o John mandou. Se o John mandasse ele usar drogas, ele ia usar drogas. Se o John mandasse ele fazer qualquer coisa, ele ia fazer naquela noite, porque ele tava muito assustado, ele tava com medo de ser morto também. E ele pensou: olha, agora eu faço tudo que ele mandar, depois eu vejo se eu vou chamar a polícia, se eu vou falar pra minha mãe, depois eu decido isso, porque agora eu tô aqui, sabe? De acordo com ele, foi por isso que ele tava ali cooperando com o John. Bom, os dois usaram cocaína juntos. Eles ficaram bem alterados e voltaram pro banheiro. John, então, usou um machado pra desmembrar a Rose. Eles colocaram os pedaços menores dela, do tipo, membros. Eu não sei se cabeça tá incluído nisso aqui. Colocaram na lareira do John e deixaram lá, queimando. Depois eles colocaram as partes maiores do corpo em sacos de lixo e levaram pra casa do Billy. Mas antes eles pararam pra comprar gasolina. Eu não sei se o Billy não morava com a mãe, ou se a mãe dele não estava em casa naquele horário em que eles foram fazer essa fogueira, mas eles foram nos fundos da casa do Billy. Pelo que eu entendi, pode estar errado isso, porque eu acho que a mãe dele morava com ele. Tanto que a mãe da Rose foi procurar pela Rose na casa do Billy e falou com a mãe dele, então eu não sei. As coisas aí estão meio misturadas, mas fizeram uma fogueira no quintal de alguma casa de alguém. Dizem que é a casa do Billy, e lá eles queimaram mais algumas partes do corpo da Rose. De repente, o Billy viu o John se levantar e ir até a cozinha, e ele voltou com pão e mostarda. John cortou pedaços da carne que estava, sim, no fogo, estava cozida, em parte, e fez sanduíches.
O Billy, ele não tava pensando bem, como eu disse, ele tava alterado. E em algum momento ele sabe que perguntou pro John, pra que isso? Por que sanduíches? E aí o John respondeu, pela experiência. Os dois comeram. Horas depois, quando o corpo já estava suficientemente carbonizado, não totalmente carbonizado, mas o suficiente para não ser reconhecido, os dois colocaram todas as cinzas, inclusive as cinzas da lareira lá da casa do John, em um saco de lixo e passaram o resto do dia soltando as cinzas por aí, em diferentes partes da cidade. Depois disso tudo, os dois se esconderam por um tempo na casa do irmão do John, o Tim. E aí o Billy foi pra casa, onde a mãe dele pediu pra ele falar com a mãe da Rose, e ele telefonou pra mãe da Rose dizendo que não havia há dias. Depois que o Billy deu esse depoimento pra polícia, tanto ele quanto o John Carroll foram presos, assim como o irmão do John, o Tim, que foi preso como cúmplice. No banheiro, na casa do John, especialistas forenses foram capazes de encontrar o equivalente a uma gota de sangue. Eles conseguiram analisar essa gota de sangue. Foi confirmado que ela pertencia a Rose. John e Tim, quando souberam que estavam sendo procurados pela polícia, eles fugiram pro México. Demorou acho que pelo menos um mês pra eles serem encontrados, mas estavam no México fugindo e foram presos. Billy se declarou culpado e testemunhou contra o John durante o julgamento. Era basicamente a palavra dele contra a palavra do John, mas ele tinha a sorte de ter sido quem resolveu ir até a polícia primeiro, né? O John, é claro, se declarou inocente e disse que foi o Billy quem matou a Rose e que ele é que estava observando tudo o tempo todo. Porém, como eu já disse antes, e muitas testemunhas também dizem, o Billy se via como inferior ao John. Ele fazia tudo que o John mandava, mesmo sem estar drogado, mesmo sem estar com medo dele. Ele tinha muito respeito pelo John, então não faz muito sentido em uma noite de drogas e etc, o Billy ter matado a Rose e o John não ter feito nada pra impedir, se ele realmente era o bom rapaz que ele dizia ser. John Carroll foi considerado culpado, sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Billy e Tim, os dois foram sentenciados a 1 ano de prisão. Muita gente pediu que o Billy tivesse uma sentença maior, já que ele participou da cremação, ele comeu um pedaço do corpo de uma amiga de infância, né? Mesmo estando alterado, ele merecia uma pena um pouco maior, mas não, foi só 1 ano mesmo. Hoje em dia, John Ortiz Carroll tem um podcast. Acreditem vocês ou não, o podcast se chama Criando um Canibal, ou Creating a Cannibal, onde ele continua insistindo que é inocente, é basicamente pra isso. Eu também acho que ele tem um Twitter, eu não sei se esse Twitter é real, eu só encontrei prints online, mas ele tem total acesso à internet e ele tem um podcast. Pois é. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Tensa, perturbadora, né? O que esses dois fizeram? Que bagunça. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Fernanda Araújo, Histórias para Não Dormir, e Bianca Camacan por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Você também pode clicar no coraçãozinho para me dar uma gorjeta, ou simplesmente ir lá embaixo ver as minhas redes sociais, ver o meu segundo canal, que vai estar em algum lugar por aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!